1.66 Guild Wars capítulo 196, Varinha do Fogo Eterno. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. A varinha finalizada tinha uma tonalidade vermelho escura com linhas vermelhas que serpenteavam por toda a haste, fazendo parecer que o pedaço de metal tinha veias latejantes. Com a ponta em formato de bola, dava à varinha a estética geral de uma caneta esferográfica superdimensionada. Draco foi para a sessão de encantamento. Como primeiro grão-mestre no encantamento nesta era, Draco agora deve ser capaz de fazer encantamentos lendários sem muita dificuldade. Porém, não se deve esquecer que Draco nunca havia alcançado o estágio de grande mestre em sua vida anterior. Embora ele tivesse as ferramentas para alcançá-lo graças ao seu conhecimento perfeito das runas, ele primeiro teria que preencher a lacuna de conhecimento que possuía. Por enquanto, ele planejava promover um item pseudo-lendário ou semi-lendário usando um aprimoramento triplo. Este foi um passo acima do duplo encantamento para as espadas de Eva, que já havia sido um grande fardo para ele. Agora, porém, ele aprendeu muito sobre como interagir adequadamente com a energia mundial. A perda temporária em seu estado de ser foi mais do que compensada pelo seu aumento de conhecimento. Ele estava confiante de que poderia lidar com 3 encantamentos com facilidade, a menos que fossem de classificação divina. De qualquer forma, ele naturalmente precisaria de energia divina para isso, então isso não aconteceria tão cedo. Draco criou 3 conjuntos de encantamentos. O primeiro foi Enka, ou Reverroa, que significava varinha, fogo, crescimento eterno. O segundo foi Enka, ou Herareva, que significava varinha, fogo, golpe eterno. O terceiro era Enka, ou Coramuzo, que significava varinha, fogo, empurrão explode. Enquanto essas runas de encantamento brilhavam no ar, Draco hesitou. Ele tinha certeza de que suas faculdades mentais aumentadas tornariam mais fácil encantar, então Draco sentiu a inspiração para se esforçar um pouco mais. Como tal, ele havia cumprido um dos tabus do encantamento, que era usar a runa Reva. Esta runa significava eterno, e essa palavra nunca deveria ser usada de forma ignorante, caso contrário as consequências não poderiam ser imaginadas. No entanto, aquele usou não uma, mas 2 vezes. Como a runa da eternidade afetaria o efeito específico quando fosse colocada variaria, mas significava simplesmente que o resultado final seria uma habilidade ativa ou passiva extremamente poderosa. Porém, o problema veio na forma de fornecer combustível para o encantamento. Se estamos falando de Soulstones, então seriam necessárias mais de 1000 Soulstones de alto nível para tal ato, o que era proibitivo. Claro, isso presumia que o encantador estivesse no rank Grande Mestre. Para todos os Tradexios, quanto maior for sua classificação de habilidade comercial, menos recursos serão necessários para fornecer seu produto. Mas assim como na manipulação de causa e efeito, não havia função de sistema ou mecânica para auxiliar a vontade do jogador, então a colocação das runas ainda dependia deles. Draco, o trapaceiro vivo, tinha cristais de éter e um rank de grande mestre nível 100 em encantamento, então era hora de ir além. Afinal, era a única maneira de descobrir onde estavam os limites de um grão-mestre. Draco tirou 20 cristais de éter de grau médio, que foram apenas alguns da quantidade total que ele gerou nos últimos dias. Da última vez, apenas um cristal de éter de grau médio foi suficiente para alimentar o segundo encantamento das lâminas do caos de Rivetingnit, mas Draco não tinha certeza se 20 seriam suficientes. Draco começou a preencher os encantamentos com a energia etérica, e sentiu sua mente ficar em branco quando mais de 15 foram sugados sem interrupção, antes de sentir os encantamentos se fecharem e recusarem mais. 15 cristais de éter de grau médio. Se um cristal de éter de grau baixo custasse 1000 platina, quanto custariam 15 de grau médio? Os encantamentos começaram a brilhar com uma luz perfeita e Draco começou a empurrá-los na varinha. Anteriormente, Draco havia feito um esforço hercúleo para empurrar 2 encantamentos lendários para a lâmina do vazio e a lâmina do crono, e o último desses encantamentos foi preenchido com um cristal de éter de grau médio. Agora, ele estava empurrando 3 encantamentos lendários para esta varinha, e estes estavam no auge do rank lendário, se não algo como pseudo-divino. O tipo de resistência que ele enfrentava não era pequeno. Era como ser uma criança de 10 anos presa sob o corpo de uma pessoa obesa, tentando empurrá-la.
Os olhos de Draco ficaram vermelhos quando vasos sanguíneos surgiram neles e suas têmporas latejaram visivelmente. Metade do problema veio do poder dos próprios encantamentos e da resistência da varinha. Como a varinha era de qualidade inferior aos encantamentos, era 3 vezes mais difícil colocar os encantamentos nela. Se Draco não tivesse moderado sua vontade, isso o teria matado imediatamente. No entanto, ele foi capaz de segurar e pressionar sua vontade no encantamento com uma força incomparável. Tentar usar a teoria de causa e efeito seria desumanamente tolo, já que usá-la era 10 vezes mais difícil do que colocar encantamentos na varinha. Como tal, ele só poderia suportar isso. Draco não usou mais energia etérica para enfraquecer a resistência como fez antes. Em vez disso, ele recorreu a lutar apenas com sua vontade, pois esse seria o temperamento perfeito para ele. Ele poderia aumentar rapidamente sua força de vontade em situações como essa, de modo que sua teoria de causa e efeito se tornasse cada vez mais forte por procuração. Foram necessárias 2 horas de batalha contínua com os encantamentos para que eles persistissem. Quando os dois se conectaram, ocorreu um fenômeno em todo o castelo de Rank 7, que chamou a atenção de todos. Um espírito da chama pairou no ar sobre o castelo. Sua energia térmica cobriu todo o distrito nobre. Até o distrito empresarial e o restante da cidade do Carioca puderam sentir um aumento repentino de temperatura. A cidade entrou em pânico quando presumiram que um inimigo estava atacando, mas o distrito nobre permaneceu relativamente calmo. Afinal, eles já haviam recebido notícias sobre a presença do mago Gorishimon lá. Depois da última vez que ele deixou uma enorme bola de fogo explodir no ar, eles descobriram que ele estava treinando seu aprendiz, então atribuíram isso a ele também. Draco estava quase inconsciente durante esse fenômeno, mas Eve e Kari puderam testemunhar de perto. O espírito da chama tinha o formato de uma fogueira e sua forma mudou muitas vezes. Não tinha rosto, mas sua aura parecia gritar como se não quisesse nada mais do que despedaçar Draco, antes de entrar novamente na varinha e se fundir com ela. A aparência externa da varinha mudou de um vermelho escuro com linhas vermelhas pulsantes para um vermelho carmesim com linhas pretas pulsantes. A esfera na ponta era uma bola de fogo em chamas perpétuas que parecia mais viva do que antes. Ikari percebeu que Draco estava fora de si, então ela foi pegar a varinha de onde ela estava, enquanto Eva alimentava Draco com uma poção beijo de anjo gentilmente. A resistência de Draco foi restaurada com isso, então ele se livrou do torpor e recebeu a varinha de Ikari. Ambas as mulheres inspecionaram junto com Draco e os três ficaram surpresos. Sem nome, varinha classificação, semi-lendário efeitos, passivo 1, crescimento eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, golpe eterno. A magia de ataque automático do usuário pode ser disparada a uma taxa de 10 ataques por segundo. O ataque automático causa um dano fixo de 500 e ignora a defesa mágica. Ativo 1, explosão de chama. Envie uma bola de fogo que causa 600% do dano de chama em uma área de 80 km. Tempo de espera, 1 dia. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome, varinha, semi-lendária, recompensas, 5.000% ESP, 5.000% de ESP de habilidade comercial, 500.000 ouro, 5.000 reputação contra a Skill Association. Draco ficou surpreso com o absurdo da varinha. O primeiro passivo não ofereceu nenhum benefício material aos usuários em termos de poder de luta, mas ofereceu algo que nenhum item de jogador jamais possuiu na vida de ambos. Draco. Esse foi o poder de crescer. Pelo que Draco sabia, apenas o sistema poderia distribuir itens atualizáveis. Esse era o meta-motivo, mas o motivo da tradição do jogo era que os itens precisavam construir reputação e renome para poder ganhar esse recurso. Tinha que ter sua própria história e conhecimento, que um item de jogador nunca poderia possuir em poucos anos. No entanto, as runas Reveroa, crescimento eterno, conseguiram criar este efeito como um passivo. Isso poderia permitir que qualquer item feito pelo jogador pudesse ser atualizado. Isso teve uma mistura de benefícios e prejuízos. O benefício era que, à medida que o item fosse atualizado, ele possuiria um poder ainda maior. Se pudesse ser atualizado para o posto divino, seria incompreensível, mas Draco duvidava disso.
Ele teve o palpite de que precisava energizar a runa do crescimento eterno com energia divina se quisesse alcançar tal efeito. Além disso, permitiria que o item se tornasse mais forte no geral, o que desafiava os céus, embora aumentá-lo exigiria muito tempo e esforço. Porém, o principal prejuízo foi que ele ocupou um espaço dos efeitos do item, enfraquecendo-o de certa forma. Se esse espaço tivesse sido usado para outro passivo, teria sido capaz de exibir mais poder. No entanto, Draco tinha certeza de que assim que o item atingisse seu nível máximo, o sistema o reequilibraria, assim como fez com seus vários itens. Então, seria necessário suportar sua limitação atual e investir tempo e esforço para aumentar seu nível, e a recompensa seria grande no final. A segunda passiva também foi criada por causa do uso da runa Eterna Reva, e aquela foi combinada com Hera, que era a runa de ataque. Como tal, foi outra fera que rompeu as leis do encantamento. O usuário poderia disparar 10 feitiços de ataque automático por segundo, o que era uma loucura. Deve-se notar que a velocidade de ataque e o aumento dessa habilidade passiva não eram a mesma coisa. A velocidade de ataque tratava da rapidez com que alguém poderia executar uma ação em comparação com o equivalente no mundo real. Este passivo permitiu ao usuário disparar 10 ataques no espaço de um único segundo. Em 5 segundos, foram 50 ataques. Em 10 segundos, foram 100 ataques. Em 1 minuto, foram 600 ataques. Isso foi dominado, mas administrável. Afinal, os ataques automáticos teriam que ser precisos e o dano base teria que ser autossuficiente para fazer a diferença. Agora vamos ler um pouco mais. Hein? Que porra! O dano do ataque automático foi corrigido em 500. E foi um valor fixo, ignorando a defesa mágica. Isso foi ultrajante. Louco. Quebrando o equilíbrio. Este item não poderia existir. Tinha que ser destruído para o bem da humanidade, para o bem do mundo, bem como para o bem da paz e de estabilidade. 500 de dano fixo por segundo significavam 5.000 de dano por segundo caso cada ataque acertasse. 1 minuto de uso contínuo seria suficiente para causar 300.000 de dano. Meu Deus, era um monstro Capitão Rank morto a cada minuto. Isso era demais. Os seus precisavam derrubar aquela varinha antes que ela fosse dada a alguém maligno. No entanto, tais coisas não existiam no mundo da fantasia ocidental de Bondless, e Draco obedeceu a todas as regras. Este item não pôde ser nerfado, pois de uma forma bizarra, estava balanceado. Como? Bem, claro, alguém poderia causar 300.000 de dano em 1 minuto, mas qual monstro iria ficar ali e se permitir ser atingido tanto? A magia de ataque automático não era guiada como os feitiços dos livros de habilidades. Era como a magia subjetiva de Draco, só que pior. Pelo menos depois de disparar seu ataque, Draco poderia manobrá-lo e guiá-lo com sua vontade. No entanto, os ataques automáticos só podiam ser disparados em linha reta e não podiam ser movidos. Então, se alguém se esquivasse da barragem de bolas de fogo que consistia no ataque automático do piromante, a varinha não passaria de um peido. A precisão dependeria da habilidade do piromante e da agilidade objetiva do inimigo. Contra um jogador, eles estariam acabados, mas contra monstros e NPCs, contanto que pudessem sobreviver ao ataque inicial, o usuário estaria acabado. Quanto à habilidade ativa, eram semelhantes a uma versão enfraquecida da supernova de Hina, então não havia nada que merecesse destaque. No entanto, era um pouco mais forte do que deveria ser uma versão semi-lendária, então foi muito bom no geral. Em suma, o futuro dono desta varinha se tornaria uma fera incomparável sob o céu, o único mestre das chamas além de Hina que tinha flamezear. Draco sorriu. Foi perfeito para Jada, e as recompensas por fazê-lo também foram boas, então no geral ele ficou bastante satisfeito. Draco decidiu nomear o item como Varinha do Fogo Eterno. Varinha do Fogo Eterno, varinha classificação, semi-lendário efeitos, passivo 1, crescimento eterno, o usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, golpe eterno, a magia de ataque automático do usuário pode ser disparada a uma taxa de 10 ataques por segundo. O ataque automático causa um dano fixo de 500 e ignora a defesa mágica. Ativo 1, explosão de chama. Envia uma bola de fogo que causa 600% do dano de chama em uma área de 80 km. Tempo de espera, 1 dia.
Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Anúncio ilimitado para todo o sistema. E o jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de varinha, Varinha do Fogo Eterno. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Draco sorriu e guardou-o. Em seguida, ele teria que fazer algo parecido para Jade. Esta varinha era muito poderosa e dar apenas um gema e uma arma tão poderosa quebraria o equilíbrio entre os dois. Infelizmente, ele não tinha nenhum minério de elemento gelo consigo agora para iniciar o processo. Ele mandaria a Verita comprar algumas amanhã para que ele pudesse fazer uma varinha para Jade também. Draco colocou uns 5.000% de experiência em Paidadani e Jounir igualmente, elevando o martelo de 22.000% para 24.500% e o caldeirão de 17.600% para 20.100%. Depois disso, ele foi para a cama com Ikari e Eva, que pareciam exaustas. Ikari o curou continuamente, além de ser forçado a vê-lo sofrer, ao mesmo tempo que perdia HP devido ao Dragobond. Eva sentiu uma intensa dor fantasma devido à sua louca obsessão por Draco, e vê-lo sofrer a deixou se sentindo péssima. A dupla agarrou-se firmemente a Draco enquanto dormiam, e ele os acariciou gentilmente de forma tranquilizadora. A boa notícia foi que sua ferraria havia atingido o nível de especialista e agora estava no nível 41, 56% do nível 38, 93%. Agora, a reação de trabalhar com reagentes EPIC deve diminuir bastante, o que foi um grande conforto para Draco. Assim, o sujeito adormeceu com as duas maiores belezas do universo nos braços. Na manhã seguinte, Draco acordou e descobriu que Ikari havia se tornado como Eva. Na verdade, ela se sentiu tão confortável em seu abraço que começou a babar. Pior ainda, suas asas e chifres surgiram devido ao seu conforto. Ver duas belezas celestiais como Ikari e Eva babando sem reservas foi um espetáculo para Draco. Ele se divertiu infinitamente com isso e os acordou suavemente. Vamos tomar banho. Depois, farei um bom café da manhã para vocês. As duas mulheres assentiram groguemente e seguiram Draco até a banheira. Logo foram revigorados pelas fontes termais e pela cachoeira fresca. Ikari se transformou diretamente em sua forma de dragão branco, já que eles estavam em um mundo super mini pequeno. Ela bateu as asas e voou para o céu, realizando alguns movimentos no espaço aéreo limitado do super mini mundo pequeno. Eva riu e decidiu se exibir também. Ela convocou diretamente o Wings of Flirt e levantou o voo, voando graciosamente e agilmente. Como esse movimento custava muita energia de linhagem, ela geralmente não usava. Afinal, ela costumava ter apenas 80% antes, mas agora ela tinha 90% de pureza de linhagem. Como tal, ela poderia usá-lo por muito mais tempo, mas seria incapaz de usar outras técnicas de linhagem da herança da deusa da luz. Draco ficou surpreso com isso, mas depois ficou pensativo. Se ele pensasse sobre isso, não deveria ser capaz de formar asas também? Na verdade, todas as suas três heranças permitiriam tecnicamente que ele criasse asas. O deus serpente permitiu que ele invocasse asas dracônicas, o demônio com chifres permitiu que ele invocasse asas do fogo do inferno, que eram feitas de pura chama, e sua herança do anjo negro deveria permitir que ele invocasse asas de anjo negro. Dos três, Draco presumiu que o mais fácil de formar seriam as asas de anjo, porque seriam orgânicas e custaria menos, ao mesmo tempo que teriam o melhor desempenho. A herança do demônio chifrudo parecia ser difícil de invocar, enquanto as asas dracônicas consumiriam muita energia por segundo, já que as coisas do deus serpente tinham preços mais altos. Dark Angel era exatamente como a herança da donzela celestial para a linhagem Amaterasu e a herança do rei imortal para a linhagem Pangu, na medida em que consumia quase nenhuma energia da linhagem para manter enquanto aparentemente trabalhava passivamente. Assim que a ideia lhe veio à mente, Draco sentiu um desejo ardente por ela. Se ele pudesse aprender a voar por longos períodos de tempo, sua mobilidade e destreza em combate subiriam a alturas irracionais, especialmente contra inimigos terrestres sem capacidades de longo alcance. Ele basicamente se tornaria tão chato de lidar quanto o Cocatrice, mas com seu treinamento de Deus Mago, ele seria ainda mais mortal. Draco refreou seu desejo, pois isso aconteceria com o tempo.
Depois que ele terminasse o treinamento de Richmond, haveria muito tempo para trabalhar em sua linhagem com Evite amorosa por perto. Como tal, Draco terminou o banho enquanto observava as duas beldades voando alegremente, especialmente porque Kari voltou a uma forma semi-humana com asas dracônicas. As duas mulheres nuas no céu representavam uma visão e tanto para o espectador Draco, que se sentia extremamente confortável. Depois que Roma desse à luz, ela poderia se juntar a eles e todos de quem ele gostava estariam no mesmo lugar. Após o banho, Draco preparou um café da manhã para todos, que eles gostaram muito. O cardápio de hoje consistia em chá com sanduíche de pão e ovo, onde os ovos eram preparados com linguiça, cebola e tomate enquanto o pão era glaceado com manteiga e depois torrado na frigideira. Quando Draco entrou no pátio, ele percebeu que Zayn não estava por perto, nem nenhuma empregada. Ele não se importou com isso e foi até Richmond para começar o treinamento do dia. Guild Wars capítulo 197, Varinha da Geada Eterna. Draco percebeu que Richmond estava mais atencioso que o normal. Ele se perguntou o que o velho mago estava pensando, mas não insistiu no assunto. Ele simplesmente sentou-se diante de Richmond e começou a tentar novamente o processo de formação de feitiços. Em 2 segundos, Draco foi capaz de criar uma bola de fogo e expulsá-la. Desta vez, ele não estava tão exausto quanto ontem, após a fase de coleta de recursos. Como tal, ele criou outra bola de fogo e enviou logo após a primeira. Foi só então que ele se sentiu esgotado e teve que descansar um pouco. Richmond ficou surpreso que Draco foi capaz de melhorar tanto em termos de força de vontade depois de apenas uma noite. Mas o mago tinha visto o estranho fenômeno ontem à noite. Ele sabia que Draco era um grande mestre encantador, então era provável que ele tivesse criado alguns encantamentos lendários. Trabalhar com encantamentos tão difíceis era uma maneira infalível de aumentar sua força de vontade, por isso Richmond ficou satisfeito. Richmond restaurou Draco mais uma vez, permitindo-lhe enviar as duas bolas de fogo, uma após a outra. Ambos atingiram o escudo de água de Richmond e explodiram antes de se dissiparem. Draco repetiu isso continuamente por mais de 4 horas. Ele sentiu como se estivesse fazendo um certo avanço em sua compreensão do sistema mágico de Boundless quanto mais ele lançava magia subjetiva. Sua velocidade de formação de feitiços aumentou a cada tentativa e, eventualmente, ele conseguiu criá-lo em menos de 1 segundo. Ele também conseguiu disparar 3 bolas de fogo, antes de ser gasto. De repente, Draco fez uma pausa e ponderou por alguns momentos. Ele então dividiu sua mente e convocou 2 esferas próximas uma da outra. Depois de submetê-los aos processos, Draco forneceu recursos a ambos e os fechou. Ele então os disparou ao mesmo tempo. As 2 bolas de fogo foram lançadas em ângulos estranhos para atacar Richmond. O velho mago foi pego de surpresa por esse acontecimento repentino, mas nem sequer recuou. Seu escudo de água envolveu as chamas como se fossem bolas de chocolate, as bolas de fogo desaparecendo no éter. Richmond olhou para Draco com uma expressão que mostrava o quão impressionado ele estava. O sujeito já estava fazendo um lançamento duplo usando o truque que Richmond lhe ensinara. Particionar a mente era a única maneira de passar no teste anterior, e isso lançou as bases para a fundição dupla. Caso contrário, por que Richmond faria Draco manter as 2 formas enquanto pudesse? Richmond simplesmente não esperava que Draco entendesse tão rapidamente. O sujeito certamente era um ótimo partido como aprendiz. Ele não só já era capaz de disparar 3 feitiços consecutivos, como também conseguia lançar 2 vezes em questão de 3 segundos. Richmond restaurou Draco, e o sujeito começou a lançar 2 vezes mais uma vez, mas desta vez com uma lança de gelo e uma lâmina de vento. Draco levou alguns segundos extras para conjurá-los, já que ele já havia se acostumado com suas bolas de fogo, mas ainda assim teve sucesso. Uma lâmina de vento e uma lança de gelo foram disparadas ao mesmo tempo. Draco descobriu que poderia facilmente controlar a direção da lâmina do vento, mas a lança de gelo era mais difícil de mover. Poderia ser devido às suas formas ou aos seus elementos, mas ele ainda não tinha certeza. Ele poderia perguntar a Richmond, mas preferia tirar suas próprias conclusões depois de testar um pouco mais. Draco passou as próximas 5 horas fazendo lançamentos duplos sem parar. Ele também fez questão de misturar a variedade de elementos que usou em seus feitiços, da água à terra. Draco até tentou raios e venenos,
Mas ambos exigiram muito mais recursos e fornecê-los realmente levou Draco ao seu limite. Como ele também estava lançando 2 vezes, ele falhou facilmente. Como tal, Draco voltou ao elenco normal e trabalhou com os elementos mais raros e poderosos. Ele enviou raios, lamas venenosas e gavinhas sombrias. Esses feitiços exigiam 400% mais energia mundana do que seus compatriotas do elemento normal. Então Draco sentiu como se estivesse levando sua vontade a novos limites. Lançar feitiços simples com os elementos normais tornou-se bastante fácil para ele agora, e ele poderia até mesmo lançá-los 2 vezes. No entanto, lançar feitiços simples de elementos raros rapidamente o derrubou. Ele, portanto, passou o resto do dia trabalhando neles. Mesmo que isso desviasse o plano de Richmond, o velho mago permitiu que Draco seguisse seu palpite. Pessoalmente, Richmond continuou surpreso com o fato de o sujeito ter sucesso. Então por que impedi-lo? Traria benefícios infinitos se Draco pudesse dominar os feitiços simples dos elementos mais raros. Quanto aos elementos de alto nível como espaço, tempo, gravidade e cura, Richmond não tinha confiança de que Draco pudesse dominá-los tão cedo. Ele poderia ser capaz de lançar 1 ou 2 feitiços antes do término do treinamento, mas lançá-los facilmente, ou lançar 2 vezes, seria esticá-lo. Quando a noite chegou, Draco estava cansado, mas satisfeito com os resultados. Não apenas sua força de vontade aumentou muito, mas agora ele mal conseguia lançar feitiços duplos dos elementos mais raros e mais fáceis. Este foi um progresso surpreendente. Richmond estava feliz por ter feito de Draco seu arauto. Ele observou Draco sair do pátio e voltou para seu quarto com uma expressão pensativa. O deus mago até começou a suspeitar que Draco poderia ser algum filho de um deus da magia, ou a encarnação de um, mas ele o verificou completamente. Não havia nenhum indício de energia divina no sujeito, sem mencionar o fato de que ele era um aventureiro imortal. Dada a grandeza futura que Draco certamente alcançaria, parecia que o velho teria que mudar alguns de seus planos. Draco voltou ao castelo Rank 7 com um leve sorriso no rosto. Ele sabia que seu progresso até agora foi ótimo e que só melhoraria com o passar do tempo. Draco franziu a testa quando percebeu que as criadas ainda estavam desaparecidas. Ele não encontrou nenhum deles no caminho de volta. Perplexo, ele usou seu vazio de perfeição, mas os únicos NPCs que encontrou foram os treinadores Tradskill, e ele sentiu que isso era uma coisa muito ruim. Riveting e Kari já haviam notado isso há muito tempo, mas sabiam que algo sinistro estava se formando no escuro. Eles discutiram isso enquanto Draco estava totalmente focado em seu treinamento com Richmond, e tomaram sua decisão. Mas como se Riveting tivesse falado e Kari concordou. Tanto Ikari quanto Rom adiaram a Riveting e a tomaram como líder por vários motivos. Quando eles chegaram ao quarto, Riveting informou a Draco que ela precisava fazer algumas verificações em seu corpo. Então ela saiu do jogo depois de se deitar na cama. Ikari sentou-se e pensou um pouco. Ela não disse nada, mas quando viu Draco trazer seu conjunto semiépico de ferraria, ela entendeu que ele planejava trabalhar mais. Draco pegou um minério de gelo incomum chamado Frost Crystal. Verita trouxe isso para ele de manhã cedo e se recusou a comentar o motivo do desaparecimento de suas criadas. Ela tinha acabado de dar respostas enigmáticas e fugiu. Draco estava entediado demais para ler a mente dela naquele momento, pensando que não era grande coisa, e mesmo agora ele não estava muito preocupado. Draco fundiu o minério e o refinou, trazendo-o ao grau perfeito com facilidade. Agora que ele estava no rank especialista em ferraria, os minérios incomuns foram dominados. Depois que o minério foi fundido e refinado com perfeição, ele só teve que colocá-lo na forja por um tempo antes de colocar o lingote maleável na bigorna. Assim que chegou aqui, Draco ergueu um Johnny sobre sua cabeça e o abaixou sem hesitação. Quando o martelo colidiu com o lingote, ele se transformou com a ajuda da energia mundial. Debaixo do martelo nasceu um novo lingote. Lingote de água gelada, material classificação, épico uso, ferraria. O lingote Frostwater era um metal azul claro que brilhava com pureza. Estava quase no nível de um cristal, o que o tornava um belo item. Esse metal seria o melhor para fazer enfeites. Draco bateu o martelo no lingote e a reação ocorreu. Sua mão congelou em uma escultura de gelo, mas foi isso. Em vez de consumir todo o braço, agora engoliu apenas a palma inteira até o pulso. No entanto,
Ainda doía como o inferno, mas não podia ser comparado a antes, quando todo o seu braço, da palma ao cotovelo, se quebraria ou teria sido queimado até ficar crocante. Como tal, a cura de Ikari o restaurou e ele foi capaz de forjar sem gritar de dor. Ele continuou a moldar o metal com um martelo, contando o tempo todo com a cura de Ikari para economizar tempo. Mais uma vez, um certo menu apareceu diante de Draco. Anúncio do sistema para o jogador: sua resistência ao gelo está aumentando. O incremento total será tabulado após a conclusão do processo de têmpera. Da última vez, ele ganhou mais de 5.000 de resistência ao fogo forjando naquelas condições infernais. Este foi um 3 do antigo conjunto semi-épico Dragorugil que foi vendido no leilão divino. Hoje era sua resistência ao gelo que estava subindo, mas Draco sabia que o seria bem menor. Afinal, o sistema manteve a sua regra de ouro. Infelizmente para Draco, isso não significava dor nem ganho. Draco finalmente completou o processo de forjamento moldando o lingote em uma ponta com um halo. A ponta era de uma cor azul brilhante, enquanto o halo era de um azul escuro, cercando-o como se fossem Saturno e seus anéis. Nota do autor: assim, mas menor e mais minimalista. engur.com/pnk87cn.jpg Draco enxugou o suor da testa e começou a trabalhar nos encantamentos. Apesar de sua estética estranha, esse item ainda era classificado como varinha. O primeiro conjunto de runas foi Inca, Ping, Revenroa, que era varinha, gelo, crescimento eterno. O segundo conjunto de runas era Inca, Ping, Rivaforto, que era varinha, gelo, defesa eterna. O terceiro conjunto de runas era Inca, Ping, e Couture, que era Wand, Ice, Trapal. Draco assentiu e começou a preencher os encantamentos com cristais de éter de grau médio. Novamente, foram necessários cerca de 15 deles para preenchê-lo, o que fez com que Draco sentisse sua mente ficar em branco. Ele tinha certeza que os cristais de éter tinham utilidade na engenharia mágica, então adiou a ativação da habilidade até que tivesse mais do que suficiente. Ele não queria acabar em uma situação semelhante, onde só pudesse cobiçar as mercadorias, mas tivesse que ir embora porque era um perdedor falido, como havia acontecido na loja de Shuro. Depois que os encantamentos foram preenchidos, Draco começou a batalha de fusão. Sua força de vontade foi fortalecida pela tentativa de ontem à noite e pelo treinamento repetido de hoje. Então ele foi capaz de colocar esta nova varinha em 2 horas. Ele ainda estava finalizado no final, mas não estava mais semiconsciente. Desta vez ele pôde presenciar o fenômeno que ocorreu em toda a cidade do Carioca. Todos se agasalharam devido ao frio emergente e aqueles que moravam no bairro pobre puderam experimentar como era ter um ar-condicionado por alguns segundos antes que o fenômeno retornasse à varinha. Atualmente, era um fantasma de gelo que parecia uma mulher da neve, com beleza etérea e cabelos brancos como a neve. Ela olhou para Draco com ódio antes de voltar para a arma, incapaz de desabafar seus sentimentos negativos em relação a ele. Draco inspecionou o item depois que o fenômeno passou. Sem nome, varinha. Classificação: semi-lendário. Efeitos: passivo 1, crescimento eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, defesa eterna. A magia de ataque automático do usuário é modificada para uma habilidade defensiva. Cada barreira defensiva gerada por meio deste ataque automático modificado tem 5.000 HP e 50% de resistência a danos. Ativo 1. Campo de gelo. Envia uma onda de gelo que prende todos os inimigos em uma área de 80 km. Tempo de espera: 1 dia. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Parabéns pela criação da nova arma. Sem nome, varinha, semi-lendária. Recompensas: 500% ESP, 500% de ESP de habilidade comercial, 5.000 ouro, 500 reputação contra The Skill Association. Este também foi ótimo, assim como a varinha do fogo eterno. A defesa eterna permitiria que Jade protegesse a si mesma e a Jade em todos os momentos, sem ter que depender de feitiços que drenassem sua mana. A defesa de 5.000 HP era muito boa, já que o ataque automático podia ser usado uma vez a cada segundo. Se eles enfrentassem um inimigo que não pudesse causar mais de 5.000 de dano a cada golpe, seria impossível matar a dupla. Mesmo que enfrentassem um inimigo que causasse 10.000 de dano, eles ainda estariam ilesos,
pois houve uma redução de dano insana de 50%. Portanto, 10.000 de dano seriam reduzidos para 5.000, na melhor das hipóteses. Se isso fosse combinado com o golpe eterno de Jada, os Gêmeos do Fogo e do Gelo poderiam se tornar os caçadores mais rápidos de toda a guilda, bem como os maiores causadores de danos. Eles seriam capazes de solar qualquer dungeon ou fiel boss normal por conta própria, que era o que Draco pretendia. Para conquistar o mundo quase ilimitado de Boundless, cada membro da Umbra precisava se tornar um monstro que quebrasse o equilíbrio. Caso contrário, Draco só poderia governar jogadores e, na melhor das hipóteses, alguns impérios. Talvez o continente Cario como um todo, se ele tivesse sorte e jogasse com inteligência. Mas os outros continentes e massas de terra? Esqueça. Até mesmo o continente Cario foi um obstáculo para adquirir, muito menos os muitos outros continentes do mundo da fantasia ocidental. Quanto à habilidade ativa, também deixou Jade dominada. Ela poderia prender todos por um período indefinido de tempo acima de 80 quilômetros. Em essência, dependeria de cada indivíduo que estivesse preso para se libertar. Caso contrário, poderia ficar lá por toda a eternidade. Ou enquanto seu irmão gêmeo precisasse assá-los vivos. Draco ficou satisfeito com isso e chamou de Varinha da Geada Eterna. Anúncio ilimitado para todo o sistema e o jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de varinha, o One of Eternal Frost. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Draco sorriu e guardou-o. Ele agora tinha algo para Jade, então o equilíbrio entre os gêmeos seria mantido. Draco colocou 500% de experiência no Mjolnir, elevando o martelo de 24.500% para 25.000%, que era exatamente a metade do caminho. Foi uma loucura pensar que ele havia compartilhado mais de 250 níveis apenas com este martelo. Isso sem contar quantos níveis a mais ele havia colocado em todos os seus outros itens atualizáveis. E, no entanto, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer apenas com as quantias que tinha. Como ele deveria encontrar tempo para aumentar o nível dos itens que poderiam aumentar em poder. Como ele estava agora no rank Expert e esta não era a primeira vez que fazia algo semi-lendário, as recompensas de Draco foram reduzidas para 10% da recompensa anterior, mas meio pão era melhor que nada. Isso também se refletiu na quantidade de experiência que ele ganhou no Trade Skill. Ele obteve apenas 167% adicionados, o que representa apenas um nível e meio. Mesmo fazer um item semi-lendário não era mais suficiente para esse maldito sistema. Sua ferraria subiu do nível 41, 56%, para o nível 43, 23%. Se ele pudesse se esforçar para fazer mais alguns itens como esse, especialmente para o leilão, não apenas ele poderia ganhar muito, mas Draco poderia ganhar níveis, criar itens melhores e continuar este ciclo. Assim que alcançasse o rank mestre, ele poderia se tornar uma fábrica de produção em massa de itens épicos para seu povo. Ele venderia apenas com moderação para o mundo, já que o motivo dos altos preços dos produtos da Epic era o mesmo de qualquer bem na economia. Alta demanda, mas baixa oferta. Se o mercado fosse subitamente inundado com eles, o seu valor cairia. Não só isso, mas ele estaria fortalecendo possíveis inimigos. Draco não queria ver isso ainda, não até que seu pessoal estivesse equipado. E daí que ele deu uma arma aos seus inimigos, desde que o seu próprio povo andasse em tanques. Draco suspirou e afastou seus pensamentos. Ele foi até Ikari, que estava embalando o ovo gentilmente. O olhar de amor em seu rosto enquanto ela o esfregava tocou o coração de Draco. Ele beijou Ikari na testa e também sentiu o ovo. A princípio estava claro, mas algumas marcas e desenhos estranhos começaram a surgir sobre ele. Draco não sabia exatamente o que eles queriam dizer, mas algo assim acontecer significava que seu filho seria extraordinário, um monstro incomparável sob o céu. Se você não der ao ovo espaço para respirar, ele não será capaz de desenvolver independência, você sabe. Draco provocou. Ikari riu e segurou com mais força. Seus truques não vão funcionar. É a minha vez de mimar o ovo. Draco fez beicinho e fez uma expressão petulante. Compartilhar é cuidar. Como você pode ser tão perverso? Ikari sorriu divertidamente. Diz aquele que monopolizou nosso bebê por mais de 3 dias, me olhando feio sempre que eu chegava perto. Draco corou.
mas sua falta de vergonha suprimiu seu constrangimento. Foi para o bem do mundo. Hikari lançou a Draco um olhar cético e nada impressionado. Eva avisou que Draco tinha uma personalidade alternativa sem dignidade, mas ela não acreditou. Agora, porém, Hikari estava envergonhado por não ter confiado nas palavras de sua irmã mais velha. Hikari não havia interagido com Kyung-ki, então ela não sabia que essa nem era a forma final de Draco. Draco canalizou sua sedução diabólica e começou a acariciar Hikari nas áreas erradas. Minha doce dragonesa, só quero brincar um pouco com nosso filho. Depois de todo o trabalho duro que fiz hoje, será o melhor tônico para minha alma. Não é um problema. O rosto de Hikari ficou vermelho e sua respiração acelerou. Bem. Deve ficar tudo bem. No momento em que suas mãos ao redor do ovo se afrouxaram, os olhos de Draco brilharam com maldade. Ele rapidamente agarrou e puxou-o. Yoink! Quando Hikari percebeu que havia sido enganada, já era tarde demais. Draco já estava rindo triunfantemente. Hikari ficou tão brava que começou a desabafar. Que desprezível. HMPH. Com uma expressão infeliz, ela saiu da sala. No entanto, sua postura fez sua bela bunda balançar e girar em seu vestido de deusa. O desavergonhado Draco fez questão de deixá-la saber o quanto ele apreciava isso, batendo levemente. Hikari gritou e saiu correndo da sala com o rosto vermelho como uma beterraba. Draco a observou sair, segurando o ovo com um sorriso malicioso. Ele então brincou com ele por mais de 10 minutos antes de decidir tomar banho com o ovo na mão. Draco recolocou sua armadura em seu corpo e usou uma toalha antes de entrar no super mini banho do mundo pequeno. Porém, ele quase deixou cair o ovo e fugiu ao ver que havia cerca de 300 empregadas nuas tomando banho alegremente. Seus corpos foram impulsionados por Richmond, então eles estavam no nível de modelos de primeira linha da internet. Até mesmo algumas estrelas pornôs notáveis. No centro deles estava a deusa da sensualidade e da luxúria de pele escura, Zaini. Sua forma e curvas eram perfeitas, algo que Hikari, Romi e nenhuma outra mulher que Draco tinha visto poderiam se comparar. Quando Draco entrou, toda a conversa e brincadeiras pararam quando eles se viraram para encarar Draco. De repente, os olhos de 300 mulheres brilharam com intenções malignas e nefastas. Guild Wars capítulo 198, R18, o primeiro passo para a maior genealogia Nublinotas. Sim, é mais um desses. Draco deu um passo para trás. Sua respiração parou quando de repente ele se viu em uma situação que nunca havia previsto. Ele naturalmente sabia que Zaini tentaria fazer alguma coisa eventualmente, mas não achava que seria tão rápido e em tão grande escala. Esta sucubo foi proativa. Ela não perdeu tempo executando seu plano, tomando a iniciativa e pegando Draco desprevenido. A mente de Draco disparou e quase explodiu quando percebeu algo. No momento em que retornaram ao quarto dele, Eva e Hikari possuíam expressões muito estranhas. Eva de repente desconectou-se enquanto justificava isso como se estivesse cuidando de seu corpo, o que era válido. Hikari lutou para encontrar um motivo, mas a falta de vergonha de Draco lhe deu a desculpa perfeita. Afinal, quando ele a seduziu, era mais provável que Hikari tivesse atacado ele. Agora que ela terminou a postura, ela estava pronta para ter mais filhos. Para ela sair decididamente. O coração de Draco afundou. Abandonado. Abandonado. Traído. Essas eram as emoções que agitavam a mente de Draco enquanto algumas das empregadas saíam de suas piscinas e se aproximavam de Draco com passos excessivamente exagerados. Afinal, elas não eram como as dríades ou as garotas elfas da floresta, que foram construídas para drenar sementes de seus colegas masculinos para seus próprios propósitos. A maioria dessas empregadas eram garotas bonitas e, em sua maioria, normais que de repente se tornaram mais sexy. Essa constatação acalmou Draco e ele sorriu. Sem qualquer coerção, ele entrou nas fontes termais e se abaixou com um sorriso. As criadas pareciam perdidas. Zaini lhes deu um plano de jogo para atacar Draco, mas com sua ação inesperada de entrar proativamente na cova do tigre por conta própria, ele assumiu o controle diretamente. Se fossem súcubos, dríades ou qualquer outra espécie com uma proporção pobre entre homens e mulheres, eles teriam capitalizado isso e imediatamente pressionado Draco. No entanto, todas as mulheres presentes, exceto Zaini, eram humanas. Eles tinham valores e abordagens completamente diferentes em relação às relações sexuais.
Mesmo que o mundo da fantasia ocidental fosse extremamente aberto com questões sexuais, eles ainda tinham algumas reservas, especialmente sobre uma grande orgia desta magnitude. O sujeito havia sido intimidado e brincado por elfos da floresta e também por dríades, então ele não era novato em orgias e usou a experiência que ganhou contra as criadas. Enquanto ele se sentava languidamente nas fontes termais, ele olhou para Verita, que tinha uma expressão preocupada no rosto. Verdade seja dita, ela não tinha certeza se isso era uma boa ideia, mas outras criadas ficaram muito perdidas em sua luxúria quando Zane lhe propôs essa ideia drástica. Como tal, eles a empurraram para este buraco. Agora, Draco estava olhando diretamente para o corpo nu dela e ela não pôde deixar de se sentir preocupada. Venha o que? Draco comandou em um tom gentil. Verita hesitou, mas finalmente saiu e nadou em direção a Draco com a cabeça baixa. O que meu senhor precisa de mim? A voz dela era fina e cheia de preocupação, mas Draco apenas sorriu abertamente. Ele apontou para seu pênis que estava submerso na piscina antes de dizer, era isso que você queria, certo? Estou bem aqui, então pegue. Verita ficou chocada com as palavras de Draco e não conseguiu reagir. Ela começou a entrar em pânico interiormente e deu um passo para trás. Meu senhor, isso? Eu. Os olhos de Draco brilharam com uma luz negra e sua expressão ficou carrancuda. Você é a empregada doméstica-chefe do meu castelo. Quando você quer algo neste mundo material, você pega. Quem se atreve a dizer que você não pode ter enquanto eu estiver vivo? A cabeça de Verita zumbia com as palavras tirânicas de Draco desde que ele canalizou sua herança do Anjo Negro. Se ela quisesse alguma coisa, ela deveria aceitar. Simplesmente porque ela era empregada doméstica-chefe de Lord Draco. Apesar de quão pouco ortodoxas eram suas palavras, ela se sentiu excitada e encantada com o conceito. Depois de ter vivido a vida de serva e ter sido treinada na Mine Academy durante a maior parte de sua vida, ela foi preparada para ocupar uma posição de subserviência. No entanto, Draco disse-lhe diretamente que ela poderia ser dominante sobre qualquer pessoa e adquirir tudo o que quisesse porque ele estava atrás dela. Este foi um sentimento totalmente diferente para Verita. Draco virou-se para as criadas, que observavam tudo isso com expressões preocupadas. Agora que Draco havia assumido um lugar mais elevado, eles estavam começando a acordar de sua luxúria e perceber que poderiam realmente estar em apuros. Isso se aplica a todos vocês. Como empregadas do único castelo Rank 7 no continente Kariu, o mundo é seu brinquedo. Se você quiser alguma coisa, pegue e use meu nome para validar. Mesmo que seja um homem casado, você quiser, capture-o. Se é o animal de estimação de um rei que você quer, capture-o. As empregadas ficaram todas atordoadas. Afinal, todas eram empregadas básicas. Sim, eles eram os melhores dos melhores, capazes de trabalhar em um dos poucos castelos de rank 7 do mundo, mas agora estavam sendo informados de que estavam um passo abaixo de um lorde como o próprio Draco. Eles não conseguiam compreender a mudança repentina em seus status. No entanto, Draco latiu de repente, enquanto levantava um dedo. Ele então apontou para si mesmo e falou com um brilho penetrante nos olhos. Uma vez que você me reivindique, você se tornará minhas concubinas exclusivas. Você será minhas mulheres que eu plantarei com minha semente para gerar descendentes e construir minha genealogia final. Draco baixou o dedo e balançou a cabeça. Alguns de vocês podem ter sonhos e planos para suas vidas futuras, então não deixem que um momento de luxúria turve suas mentes. Depois de se tornarem concubinas minhas, suas vidas não seriam mais as mesmas e seria impossível voltar atrás. O caminho que vocês planejaram para si mesmos. Draco adotou uma postura calma e relaxou as costas na beira das fontes termais. Então agora você tem uma escolha. Você pode permanecer uma empregada normal do meu castelo de rank 7 enquanto abusa dos privilégios que eu lhe concedo, e o assunto de hoje será simplesmente esquecido. Ou você pode ficar aqui, entrar nas fontes termais e pegar minha semente, tornando-se mãe de um de meus filhos. Quando isso acontecer, você deixará de ser uma empregada deste castelo, e se tornará oficialmente uma de minhas mulheres. Receberá o devido status e nobreza em minha cidade-estado Vita. No entanto, esteja ciente de que o sucesso do filho que você terá para mim afetará sua posição geral em minha genealogia. Portanto, antes de fazer essa escolha, considere cuidadosamente os benefícios e os prejuízos.
Draco terminou seu discurso e sentou-se calmamente aproveitando seu banho. Ele não aplicou nenhuma pressão nem tentou usar seus poderes de sedução. Ele nem mesmo estabeleceu um limite de tempo, optando por deixá-los avaliar as opções e fazer eles próprios a escolha. Quanto às várias mulheres no Aetherhall, a situação delas era completamente diferente. Eles eram escravos comprados pela Rivet Ignite com um único propósito, então não tiveram escolha. No entanto, estas empregadas eram, antes de mais nada, seres humanos normais e deveriam ter a oportunidade de tomar a decisão por si próprias. Verdade seja dita, Draco tinha feito a mesma coisa por Roma. Não era como se ele tivesse simplesmente atacado ela e tirado sua virgindade. Ele havia lhe dado uma escolha clara. Ainda assim, a situação de Roma era um caso especial na altura, por isso ela aceitou sem hesitação. No entanto, como Draco disse, a maioria dessas empregadas estavam apenas agindo de acordo com a sua luxúria e excitação reprimidas. Alguns tinham planos diferentes para suas vidas. Nem toda mulher desejava se tornar algo semelhantes a uma rainha. Algumas ficariam perfeitamente felizes em levar uma vida perfeitamente normal e feliz com um homem que se dedicaria apenas a ela. Talvez trabalhassem alguns meses, recebessem seu salário mais que generoso e depois se aposentassem. Alguns podem até abrir negócios, casar com namorados de infância ou construir os seus próprios haréns. Cada um deles tinha seus próprios sonhos e objetivos, e agora esses sonhos estavam sendo testados. Eles iriam entrar na genealogia de Draco e se tornariam concubinas? Ou iriam seguir seus próprios planos e controlar suas próprias vidas? Depois de pesar mentalmente, mais de 90% das empregadas recuaram, curvaram-se e saíram da super mini sala do mundo pequeno. Agora que Draco havia suprimido temporariamente sua aura de sedução, eles estavam lúcidos. Essas empregadas sentiam-se arrependidas, mas tinham circunstâncias e situações que não lhes permitiam seguir o caminho de Draco. Eles continuariam a trabalhar no castelo Rank 7 e permaneceriam leais a Draco, mas não seriam capazes de saboreá-lo. Só porque elas não queriam ser concubinas não significava que não queriam provar Draco, mas... Suspiro. Agora eles podiam apenas esperar que seu senhor não estivesse brincando quando disse que esqueceria a infração deles e permitiria que usassem seu nome em seu benefício. O congestionado supermini-mundo tornou-se muito mais livre em pouco tempo. Muitas das empregadas restantes se mexeram e se remexeram, sem saber se deveriam sair ou ficar. Alguns realmente consideraram Draco o homem dos seus sonhos, mas não puderam deixar de hesitar. Uma ascensão no status era tentador, e tornar-se mãe de seu filho também era tentador. Alguns hesitaram porque não tinham certeza se eram bons o suficiente. Richmond só mudou sua aparência externa, não que era interno. Então eles naturalmente sentiram que uma criança entre uma potência como Draco e eles estaria, na melhor das hipóteses, um pouco acima da média. Draco, porém, sorriu interiormente quando leu seus pensamentos. Ele sabia muito bem que os filhos entre um jogador e um NPC, ou entre um jogador e um jogador, eram fundamentalmente diferentes. Se dois NPCs ou dois monstros dessem à luz, as regras tradicionais de parto entrariam em vigor, mas assim que um jogador se envolvesse, o processo ficaria sob o gerenciamento do sistema. Assim como seu ovo com Ikari foi avaliado pelo sistema, o seu filho com Roma também seria avaliado pelo sistema. Ainda assim, era naturalmente melhor se ambos os pais fossem entidades dominadas com linhagens, corpos ou espécies poderosas. Neste momento, Verita deu um passo corajoso à frente. Seus olhos brilhavam com seriedade e determinação. Ao contrário das outras empregadas, o conhecimento e a intuição de Verita eram muito maiores, e foi por isso que ela foi nomeada chefe de um castelo de rank 7 inteiro. Sua perspicácia, assim como suas habilidades, não eram algo que essas outras criadas pudessem igualar. Ela sabia do talento e potencial de Draco, mas havia mais do que isso. Ela tinha visto Eva, Ikari e Zane. Embora esta última não fizesse parte do grupo, ela logo ingressaria. Todas aquelas mulheres eram excelentes e inigualáveis apenas em termos de aparência, e suas auras eram grandes demais. Se Draco engravidasse todos eles, seus filhos com eles desafiariam o céu, mesmo que tivessem menos da metade de seu talento. Se ela pudesse entrar em tal genealogia, ela se tornaria uma entidade insuperável no mundo. Depois que Draco plantou a ideia de que ela poderia ser o oposto de Servil durante toda a vida, ela se apegou muito a isso.
Como tal, Verita fez a sua escolha. Draco assentiu e olhou para os outros. As várias empregadas ficaram chocadas com a decisão confiante de sua empregada doméstica, mas começaram a sentir sua resistência enfraquecer quando viram Verita ajoelhar-se na piscina diante de Draco. Ela lentamente estendeu a mão e agarrou o pênis flácido de Draco, acariciando-o suavemente com uma expressão fascinada no rosto. Ela não era ignorante sobre sexo, pois havia sido treinada para agradar seus mestres. Era comum que as servas, e até mesmo os homens, tivessem que satisfazer os impulsos sexuais de seus senhores no mundo da fantasia ocidental, então eles naturalmente seriam treinados de antemão. Foi por isso que as 300 empregadas conseguiram chegar até aqui, porque sabiam que isso fazia parte da descrição do trabalho. Foi Draco aderindo às suas próprias condições que os impediam de continuar. O pau flácido de Draco começou a subir lentamente através dos movimentos suaves de Verita com a mão, e ela sorriu levemente. A cabeça de seu pau subiu acima do nível da água, e isso fez com que as empregadas espectadores começassem a sentir um certo calor no abdômen, descendo até as coxas. Verita parou por um segundo e então abaixou a cabeça, envolvendo a vara de Draco em sua boca, realizando uma lenta filação em sua glande, enquanto a haste de seu pau estava enterrada na água. As criadas espectadoras não aguentavam mais. Muitos deles entraram decididamente na água e se aproximaram de Draco com o coração decidido. O resto hesitou um pouco antes de prosseguir. Assim que todos eles entraram nas fontes termais, Draco soltou a respiração que estava prendendo, e seu efeito retido de herança do anjo negro explodiu. O que Draco fez não foi diminuir o tom, o que exigiu habilidade e treinamento. Não, o que ele fez foi semelhante a prender a respiração ou bloquear uma ventilação enquanto a pressão aumentava. Agora que ele lançou, o efeito acumulado foi muito mais intenso e poderoso que o normal. Isso fez com que todas as criadas que se aproximavam parassem no lugar enquanto tremiam loucamente. Até Zayn, que observava tudo isso da área da cachoeira com uma expressão paciente, ficou chocado. Mesmo sendo forte, Zayn ainda era um demônio real, então ela sentia um pouco de atração por Draco em um nível primitivo. Ela queria desesperadamente capturar a semente dele para seu próprio filho, mas ela estava jogando um jogo longo. Todo esse cenário era apenas um passo em seus planos. Verita e os outros tornaram-se como feras enlouquecidas quando seus olhos ficaram vermelhos e seu senso de razão os deixou. Para choque e consternação de Draco, todos clamavam para ser os primeiros a receber sua semente. Suficiente. Ele teve que ordenar diretamente que parasse com todas as suas forças antes que pudessem se acalmar. Draco decidiu parar de brincar, pois precisava dormir e treinar amanhã. Como tal, ele canalizou sua herança do demônio com chifres da melhor maneira que pôde, com a ideia de melhorar a capacidade sexual repetindo-se continuamente em sua mente. Nada aconteceu diretamente, mas Draco sentiu como se tivesse tomado algumas drogas melhoradoras. Seu pau ficou um pouco mais grosso e firme. Embora não estivesse penetrando ninguém, ele começou a vazar fluido de Cooper. Ele sentiu como se seu orgasmo estivesse na base de seu eixo, fervendo e esperando para ser disparado à sua vontade. Draco se levantou e agarrou Verita com facilidade, carregando-a com os 2 braços em volta de suas costas. Antes que ela pudesse reclamar ou dizer qualquer coisa, Draco a penetrou completamente. Verita e as demais criadas já haviam quebrado manualmente seus ímãs na academia, pois o sangue que saiu da primeira vez era visto como um tabu a ser levado por seus nobres mestres. No entanto, Verita não pôde deixar de gritar ao sentir o pau de Draco empurrando-o completamente para dentro dela. O comprimento era importante. Discutível. O fato é que, quando alguém atinge entre 10 e 15 centímetros, o homem tem uma ferramenta boa o suficiente para agradar a maioria das mulheres. O que era mais crucial era a circunferência. Quanto mais você empurrar suas paredes, maior será a resposta para eles. Um pau mais grosso era mais intenso que um mais longo. A circunferência de Draco tinha sido seu segredo para o sucesso e era o motivo pelo qual ele conseguia fazer com que a maioria das mulheres que ele batia atingissem orgasmo. No entanto, ativar sua herança do demônio com chifres fez com que sua circunferência normalmente grande se tornasse exemplar. Como tal, a resposta de Verita foi mais forte do que o normal, e seus gritos enquanto Draco a batia loucamente fizeram as outras empregadas sentirem uma mistura de medo e desejo. Eles queriam receber uma lavoura tão intensa,
mas também viram como o pênis aprimorado de Draco esticou Verita. Eles estavam com medo de quebrar como vidro se absorvessem isso. Draco não prestou atenção neles. Sua herança de demônio com chifres fez todo o seu comportamento mudar e ele não era mais tão gentil como tinha sido com Roma, Zayn e Carion Eva. Ou mesmo com as garotas elfas da floresta ou com as dríades. Agora, Draco agia como uma fera, como um demônio com chifres que capturou mulheres humanas para engravidar com sua cria maligna do inferno. Em pouco tempo, Verita estava se contorcendo fortemente quando um fluido esbranquiçado emergiu de seu canal, e sua voz ficou rouca de tanto gritar seu êxtase. Draco liberou sua carga fervilhante nela, não retendo nada além de seus genes Ultima Sunt. Ele apenas implantou sua linhagem natural em Verita. Cabia aos deuses da RNG decidir até onde sua ambição a levaria. Depois que isso foi feito, ele rugiu em triunfo, antes que seus olhos vermelhos se voltassem para as outras empregadas que tremiam com uma combinação de apreensão e desejo em seus rostos. Draco agarrou um dos mais novos, que mal ultrapassava a idade legal. Ela tinha um busto moderado e um traseiro muito bom. Ela era um pouco mais baixa que Draco e sua pele era de um bronzeado médio. Draco a jogou na margem, colocando-a de costas, e então se chocou contra ela também. Um novo lote de sêmen já havia sido gerado na base de seu pau, pronto para ser disparado quando ele quisesse. Esta empregada também foi facilmente dominada pelas sensações que estava sentindo, pois seu abdômen estava cheio e suas entranhas estavam sendo dilaceradas por um grande intruso. Em apenas alguns minutos, ela também perdeu as forças e teve um orgasmo, enquanto a própria semente de Draco irrompeu nela com sua típica natureza tirânica. Draco a colocou de lado e agarrou outra empregada, antes de deitar nela também. Cada uma das criadas que ele arou rapidamente perdeu a força ao ser submetida a intensa estimulação em seus órgãos genitais. Draco fez questão de encher cada um deles com uma carga de seu sêmen, o que os deixou ainda mais loucos ao sentirem aquele fluido perverso entrar em seus úteros e estabelecer as regras básicas de sua gravidez. Mais de 20 empregadas foram semeadas por Draco em questão de horas, seus corpos tremendo enquanto estavam esparramados na margem das fontes termais. Draco estava no centro da água, seu pau ainda duro e latejante, algum fluido ainda vazando dele tentadoramente, o que faria qualquer mulher sentir seu desejo aumentar. Os olhos de Draco se voltaram para Zayn, que estava entrando lentamente na água das fontes termais com um leve sorriso no rosto. A forma perfeita de seus seios, cintura, quadris e bunda eram tentadores. Suas coxas eram cheias e flexíveis, seu estômago era tonificado em abdominais. Seus braços eram mácios, mas firmes. Seu rosto era extremamente atraente, com lábios grossos e olhos penetrantes e manipuladores. Zayn era o tipo de mulher que poderia tentar um paladino abandonar seu deus jurado, apenas pela chance de uma noite com ela. E agora, a filha do rei demônio Mepisto e Crista, a rainha das súcubos, estava diante do próprio deus dos demônios e demônios. Draco deu um passo em direção a Zayn e estendeu a mão. Zayn sorriu e se soltou nos braços da fera. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.